engrenagens funcionando, em algum momento uma engrenagem começa a emperrar. Então, se aquela engrenagem começa a emperrar, alguém aqui de fora olhando, planeja como é que vai substituir ou melhorar aquela engrenagem, arruma um grupo de pessoas, organiza o trabalho, vem aqui em um determinado momento, retira aquela engrenagem emperrada ou antiga, ou conserta aquele problema, deixa uma engrenagem nova, sai de cena e o sistema passa a funcionar agora com o respaldo do resultado do projeto. E os resultados agora passam a ser melhores, talvez. Então, tudo aquilo que significa mudança nos processos, ele deveria ser feito através do conceito de projetos, ou se encaixa ao conceito de projetos. Vamos ampliar uma rede, vamos ampliar uma linha de montagem, vamos trocar uma tecnologia, vamos implantar uma tecnologia nova, vamos fazer um produto novo, certo? Tudo isso pode ser feito através do conceito que foi apresentado aqui de projetos. Então, o projeto ele tem começo, tem meio e tem fim, e a gente comemora o fim dele. Tem um bolinho ali, alguém diz que esse bolinho não está cheirando bem. É porque nem sempre você sai de um projeto contente e satisfeito. Às vezes você sai pela porta dos fundos, mas o projeto tem fim. Todos os projetos têm fim. Tá? Por favor. Muito bem, e às vezes existe um vínculo, a relação aí entre o projeto e a operação e os processos. Durante a execução do projeto, você tem interconexões com operações de outros processos. E é aqui que reside talvez a grande complexidade. Há projetos em que você monta uma estrutura estanque só para trabalhar com esse projeto. E há projetos que vai ter necessidade de trabalhar com os processos e a organização, a estrutura organizacional que já existe. Então, o gestor desse projeto, no seu afã de conseguir chegar ao resultado, ele vai ter que fazer uso dos recursos que já estão trabalhando nas operações dentro do organograma normal da empresa. Ele vai ter que fazer uso dos espaços de tempo disponível das pessoas e dos recursos que estão inseridos dentro dessas operações. E aqui talvez resida uma grande complexidade de se tocar projeto. Quando o projeto, quando ele se conecta, quando ele se interconecta com os processos operacionais da empresa. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, eu vou trazer muito exemplo, vou tentar trazer os exemplos que eu tenho de verdade. Estava trabalhando esses dias num projeto de consultoria, uma empresa desenvolvedora ou produtora de grandes equipamentos e fazia fornos e foi contratado um forno para a Petrobras e havia um gestor de projeto dentro da empresa. O contrato foi de produzir o forno, instalar esse forno numa usina, numa empreitada nova da Petrobras e tudo isso, entretanto, tinha que estar conectado com o planejamento da produção da fábrica ou das unidades fabris. Então, todo o cronograma do projeto, toda a forma de tocar o projeto, ele era dependente de como é que estava sendo montado o planejamento da produção, o MRP das fábricas que estavam conectadas aonde que iam produzir as peças para a montagem daquele forno. Isso era um negócio muito complexo. Depois, a instalação do forno lá no canteiro ia ser mais simples, porque ia ter um polvo estanque. Mas essa conexão entre o cronograma do projeto e o PCP da fábrica era alguma coisa complexa e que talvez ainda não esteja nem tão bem definida em termos de teoria. Mas eu quis trazer aqui para vocês uma lógica de conexão entre quem trabalha com o projeto, com determinado entrega estanque e quem está no ambiente do processo, que está vendo efetividade, que está vendo eficiência e eficácia dentro dos processos e das operações. Bom, eu trouxe só esses dois slides de conceito, acho que vocês vão poder trabalhar bastante esses conceitos. Eu tenho diversos trabalhos publicados e diversos TCCs e teses nessa área de alunos, e quando vocês precisarem de bibliografia, a gente vai falando, tá? Por favor. Alguns projetos interessantes. Eu queria mostrar para vocês como é que é a amplitude do ambiente. Por que esse negócio é bacana? Por que isso dá prazer trabalhar para alguns? Tá? Vou mencionar aqui McDonald's e o lançamento de novos produtos locais. Então, o McDonald's tem um cardápio internacional, isso tem que ser
tem que ser lançado, tem que ter em todos os países, mas os países têm uma prerrogativa de lançar produtos locais. O lançamento de um produto local do McDonald's, local no país, tá certo? O lançamento de uma goiabada com queijo no Brasil é um projeto que dura pelo menos 1 ano e meio. Por quê? Porque você tem que fazer todos os testes além de testes de degustação, de paladar, de satisfação do cliente, tem todos os testes psicológicos por trás disso. Você tem que ver toda a logística, porque você lança um produto no país inteiro, em todas as lojas de um país inteiro. Então você tem que ter uma logística de entrega de um produto que é depreciado ali ao longo do tempo, porque é comida. Então você tem que ter uma distribuição e toda uma logística por trás disso que tem que ser trabalhada também. Tá? Você tem que ter todo o projeto de propaganda, porque você vai anunciar, você vai fazer o anúncio desse produto novo, você tem que fazer todo o estudo de viabilidade econômica desse produto para chegar na precificação dele. Você tem que mexer no caixa, no sistema do caixa, que é um ERP completo. Quando você chega lá e digita Big Mac, sai uma mensagem para o chapeiro que ele tem que colocar mais um hambúrguer na chapa, sai uma mensagem para o montador que ele tem que montar mais um Big Mac, sai uma mensagem para o controle de estoque dando baixa nos itens daquele Big Mac, sai uma mensagem para o financeiro, para o contábil, sai uma mensagem para o dono franqueador. Então, mexer nessas coisas, colocar uma goiabadinha com queijo é um projeto muito complexo, que a partir do momento em que ele entra em produção, aí você vira uma rotina. Tá? Então, tive a honra e a felicidade de trabalhar no lançamento de alguns novos produtos do McDonald's. É uma coisa fantástica. O que mais? Um segundo projeto que participei, que eu acho muito bacana, que diferente, tá? Lojas Renner, tem lojas Renner aqui em Bauru? Tem? Então, lojas Renner vende calcinhas e sutiãs e moda masculina e moda feminina. O que lojas Renner tem a ver com projetos? Então, em algum momento, lojas Renner, há uns 4 anos atrás, lojas Renner pertencia a uma americana chamada JCPenney. JCPenney queria controlar os investimentos, queria controlar melhor os investimentos da sua filial aqui no Brasil. E pediu para o grupo gestor aqui implantar uma gestão por projetos dos investimentos. Tá? Aí eu fui contratado para fazer esse trabalho, comecei o trabalho e fui surpreendido no meio do trabalho quando o JCPenney vendeu a sua participação, vendeu lojas Renner dentro do Bovespa, pulverizou as ações, só tem minoritários. Aí eu falei, poxa, o projeto vai acabar pela metade, estava saindo um projeto tão bonito, vai acabar pela metade. Mas não, o grupo gestor, o grupo de governança que assumiu lojas Renner, uma coleção de inverno que vai sair em junho do ano que vem, começou a ser trabalhada como projeto há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás foi definido cores, há 1 ano atrás foi definido texturas, há 1 ano atrás foi tentado começou-se a fazer desenhos, começou a se elaborar ideias, esses desenhos foram transferidos para para as costureiras que vão produzir essas roupas, foi feito todo o processo de logística de distribuição desse negócio, o encabidamento desse negócio dentro dos caminhões, certo? Tudo isso, toda a propaganda vem sendo pensada, todas as roupas vêm sendo produzidas, todos os testes dessas roupas, e tudo vem sendo pensado para que, num determinado dia, no mês de maio ou junho do ano que vem, a empresa abra as portas com uma nova coleção lá dentro. Isso é um belíssimo de um projeto. Além das pessoas serem muito bonitas de você estar trabalhando também. Então, trabalhar é muito bacana com isso. O que mais? Outros que são interessantes, tá? Trabalhei com o portfólio de investimentos de Petrobras. Em algum momento, o grupo que trabalha com o portfólio de investimentos de Petrobras me convidou para a gente trabalhar com isso, estruturar isso, e um dia o presidente da Petrobras anunciou que isso há 3 anos atrás, Petrobras ia investir algo em torno de 120 bilhões de dólares em investimentos no país. E nós estávamos trabalhando com esses números. Eu não sei nem o que é uma cifra de bilhões de dólares, mas a gente trabalha com cifras de bilhões de dólares. Tá?
e você está trabalhando com cifras de bilhões de dólares e vendo quais são os argumentos e se isso vai dar certo, se isso não vai dar, fazendo análises de viabilidade dessas coisas. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que o país não tinha recurso humano para poder dar vazão a todos esses investimentos. Tá? E alguns anos atrás a Petrobras inclusive lançou um programa para tentar recapacitar engenheiros, administradores que estavam fora de suas profissões, para poder absorver essa mão de obra de uma forma mais rápida e dar vazão a esses projetos. Essa cifra de 120 bilhões de dólares já foi atualizada, reatualizada 2 ou 3 vezes. Hoje eu acho que o número deste ano é 158 bilhões de dólares nos próximos 5 anos de Petrobras. Trabalhei na quadruplicação de uma operação de uma mina de ouro em Paracatu e era interessante, inclusive a forma de fazer, como é que eu vou cobrar projeto, né? Como é que eu vou cobrar essa consultoria, porque nós vamos quadruplicar a mina, ok, então temos uma produção X, vamos ter uma produção 4X, tá legal, qual é o preço do ouro e tal, e quanto tempo a gente vai conseguir fazer esse negócio, e quanto tempo a minha consultoria que foi chamada lá para tentar antecipar essa obra, tá certo? Se eu conseguir antecipar em 1 mês, quanto dinheiro a gente ganha? Então, uma coisa também interessante no trabalho de consultoria, você está mexendo com obras, você está tentando antecipar projetos de obras, tá? Trabalhei numa peritagem de uma usina de etanol em Paranapanema, aqui no interior de São Paulo. Havia um momento, esse foi um momento interessante, um momento há 2 anos atrás, em que parece que houve alguma crise de desabastecimento no mundo, de grãos, e houve um problema que a ONU, inclusive, chegou a mencionar, que era um crime contra a humanidade você usar o recurso terra para plantar combustível. Então foi uma coisa assim meio rápida, mas foi caótica. O proprietário da usina, europeu, imediatamente fecha a torneirinha e fala, não tem mais recurso. Só que a área agrícola já estava plantada, a cana já estava crescendo e a usina que estava sendo construída, as usinas que estavam sendo construídas pararam. A gente desmobilizou todo o trabalho para poder, porque faltou dinheiro. E a cana crescendo. Só que essa cana, se não for colhida, vai estragar. E aí o prejuízo é enorme. Bom, rapidamente o governo brasileiro trabalhou, e não sei se foi só benefício ou mérito do governo brasileiro, mas rapidamente veio uma notícia de que o problema de usar o recurso terra não era só da cana brasileira, mas principalmente do milho norte-americano. Quer dizer, a culpa saiu do Brasil e foi para o milho norte-americano. Quando a culpa foi para lá, o acionista estrangeiro, vamos voltar, vamos remobilizar para reconstruir a fábrica, a usina. Até você remobilizar tudo, até você começar, um negócio absolutamente complexo. E a gente fez todo um trabalho para tentar antecipar os prazos de entrega para que a usina começasse a moer o mais rápido possível, ainda antes do período de chuvas que ia acabar com a qualidade do etanol. Bom, outros, metodologia para Camargo Corrêa, metodologia de gestão de projetos para Camargo Corrêa, eu tive a oportunidade de trabalhar. Aí você vê como é que uma empresa daquele tamanho, que monta talvez as maiores obras, uma das maiores empreiteiras aqui, como é que eles pensam em termos de gestão de projetos, como é que é a estrutura da gestão de projetos deles. Tenho trabalhado com a Braskem, tenho